Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o senador Marcelo Castro, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Paula. Aos telespectadores, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Em relação aos senadores, esses espaços aí no governo federal, está tudo alinhado já, senador? Bom, a tradição aqui no Piauí e em muitos estados do Brasil é que a ordem de escolha dos cargos vem sendo pela votação dos parlamentares, né? Então, primeiro escolhem os senadores, depois os deputados por ordem de votação. Isso é um critério que vem sendo adotado ao longo do tempo. Eu já fui beneficiado por esse critério, porque eu era o deputado mais votado. Depois, já fui prejudicado por esse critério por não ser senador. Os senadores escolhiam em primeiro lugar. Isso é uma coisa que está sendo discutida, né? Mas eu acho que vamos chegar a bom termo, a uma boa vontade de todos, porque quando o senador ele é eleito por todas as lideranças, todos os deputados federais, estaduais, os prefeitos, né, os vereadores. Então, um cargo que está assim, digamos, indicado por um senador, ele é um cargo tido assim como de todos, né? É evidente que o senador, qualquer um que seja ele, tem todo o interesse em trazer harmonia na bancada, né? Porque ele não tem como um deputado federal que tem um quinhão, né? uma ala específica, ele tem que ter o apoio de todos. Então, é nesse sentido assim que vem essa concepção, né, da indicação dos cargos pelos senadores, né? Mas tudo isso é discutível. Sávia Barreto. Senador, a gente sabe que o vereador Enzo Samuel já foi convidado para se filiar ao MDB, que o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio também busca se viabilizar para disputar a prefeitura de Teresina. O MDB vai ter candidato a prefeito? Isso é prego batido, ponta virada? Ou o partido pode compor, apoiar um outro nome como cabeça de chapa? Qual é o plano, a prioridade do MDB nesse momento? Não, Sávia, deixa eu te falar. Eu acho ainda um pouco cedo. Nós terminamos agora uma eleição geral de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Os eleitos ainda não tomaram posse, vai ser agora no dia 1º de fevereiro. E acredito que durante esse primeiro semestre, o segundo semestre desse ano, é que vão começar essas articulações. Agora, é ideal de todo partido ter o maior número de prefeitos, né, do seu estado. E muito especialmente o prefeito da capital, que foi o que ocorreu na eleição passada. O MDB lançou um candidato a prefeito, muitos outros partidos, o PL lançou, o PT lançou, o PSDB lançou, foram para o segundo turno o candidato do MDB e do PSDB, e o candidato do MDB saiu vitorioso. Então, digamos assim, todo partido quer se fortalecer fazendo o maior número de prefeitos, de preferência, os prefeitos das maiores cidades. Então, a capital, as maiores cidades, são sempre um foco especial dos partidos políticos. E o MDB não é diferente, também tem esse projeto. Paulo. Senador, pegando um gancho aqui da pergunta da Sávia, eu inclusive relembro uma entrevista que o doutor Pessoa deu para a gente, inclusive aqui da Cidade Verde, onde ele fez um convite ao superintendente, vereador Zenito, para possivelmente ser vice dele em 2024. Como é que o MDB, o partido, recebeu esse convite e vê também essa sinalização de reaproximação de doutor Pessoa ao partido? Paula, eu não sei, eu não posso falar assim em nome do partido sem ter discutido previamente, né? O partido aqui no município, ele é comandado, né, pelo grupo do deputado Temístocles Filho, né, que sempre vem à frente das
das articulações políticas. O doutor Pessoa foi eleito pelo MDB, né? Saiu do partido, né? A gente nunca entendeu assim realmente qual o motivo, qual a razão, né, que o levou a sair do partido, uma vez que o partido o recebeu bem, de braços abertos, né? Fizemos o esforço máximo que o partido pudesse fazer para que ele fosse prefeito e nunca ficou muito claro assim qual a razão, o fundamento, por que ele queria sair. Eu fui falar com ele algumas vezes para ele não sair e ele terminou saindo. Nunca ficou claro por que é que ele saiu. Mas eu vejo com simpatia essa boa vontade dele de, se tiver realmente, né, buscando essa aproximação com o MDB, eu vejo com simpatia. Isso não quer dizer que o MDB venha apoiá-lo, mas é um gesto, de certa forma, um reconhecimento dele, não é, do MDB. Quer dizer, eu não posso assim dizer que o partido vai apoiar ou não apoiar. O ideal para o MDB, para qualquer partido, é ter candidatura própria. Quando o partido não tem condições de ter candidatura própria, então apoia o candidato de outro partido. E o ideal, já que não é eleição em 2 turnos, é que cada partido tivesse os seus candidatos e aquele que não for para o 2º turno, então no 2º turno apoia o candidato que tem maior afinidade com o seu partido. Por exemplo, na eleição passada, nós tivemos o candidato do PT, tivemos o candidato do PL, tivemos o candidato do MDB, que esses eram do mesmo campo político. O candidato do MDB foi para o 2º turno e esses que eram do campo político que não conseguiram ir para o 2º turno apoiaram o doutor Pessoa, apoiaram o MDB. Então, nós podemos raciocinar dessa maneira. O ideal é que cada partido, quer dizer, todo partido vai lutar para ter candidatura própria. Só aqueles que não conseguirem é que vão apoiar candidatos de outro partido. E o MDB, senador, na estrutura administrativa do governo do Estado, a gente percebe agora intensamente a movimentação política no Karnak, dando assim, sugerindo que há agora a fase da acomodações nos escalões inferiores, 2º, 3º escalões. O MDB, que o senhor defendeu que fosse tratado como força política, mas desse estágio de composição do governo, está contemplado de integrar a base do governo comandado pelo governador Rafael Fonteles? Elivaldo, você que é um repórter experiente, eu vou lhe dar uma resposta aqui e você vai achar que eu estou desviando da pergunta. Mas hoje eu fui entrevistado por uma repórter, entendendo? E, na verdade, eu não estou em condições de dar essa resposta para você. Vou lhe dizer por quê. Eu fiquei esses 2 últimos meses, você acompanhou, completamente absorvido pela relatoria Vamos já do tratar orçamento. desse assunto aí. Então, eu não tenho acompanhado essas negociações. De fato, não tenho acompanhado. Eu tenho tido informações assim superficiais, mas eu não participei de nenhuma negociação. Então, estou só acompanhando assim por informações. Então, não posso lhe dizer com segurança isso daí. O que eu acho é que o Rafael é um jovem governador eleito, cheio de boa vontade, com toda a energia, com toda a determinação. O MDB é um partido que saiu muito fortalecido, tanto da eleição de prefeito quanto agora nas eleições gerais, não é? Assim como o PSD também, são partidos aliados e cada um vai ter o seu espaço, né, proporcional, evidentemente, à sua força política, e todos nós vamos colaborar muito, né, com a administração, tanto do nosso presidente Lula quanto do Rafael aqui no Piauí, que, aliás, como relator geral, eu me acredito aqui, né, sem querer abusar aqui da imodéstia, né, de ter ajudado muito o governo do presidente Lula, quando eu fui o relator do orçamento, porque nós terminamos aprovando uma PEC que foi uma iniciativa minha, eu fui o autor da PEC, que essa PEC, se não salvou o governo do Lula, pelo menos eu posso dizer com segurança que salvou o primeiro ano do governo Lula. Não tinha como o Lula administrar o país a contento com o orçamento que foi programado pelo governo Bolsonaro. O orçamento que veio
para eu relatar, não tinha recurso para habitação popular, não tinha recurso para as estradas, não tinha recurso para a Bolsa Família, não tinha recurso para nenhuma área, nem para a farmácia popular, nem para a merenda escolar. Quer dizer, era um orçamento completamente inexequível. E com essa PEC que nós aprovamos, não só nós garantimos os recursos para dar os R$600 do Bolsa Família, os R$150 para as crianças de até 6 anos de idade, como recompusemos o orçamento em tudo aquilo que estava faltando. Então, o orçamento, se não é o ideal, é um orçamento bastante exequível, é um orçamento bastante razoável. Por exemplo, o DENIT tinha apenas 6,7 bilhões de reais para cuidar de todas as estradas do Brasil. Nós aumentamos para 19 bilhões, nós multiplicamos por 3. Recursos para habitação popular, não tinha nada, porque tinha 34 milhões não dá para fazer um bairro de Teresina, quanto mais o Brasil inteiro. Verdade. Nós colocamos 9,5 bilhões de reais. Então, tenho essa concepção que ajudamos muito o governo do presidente Lula. E vamos ajudar o governo do nosso Rafael Fonteles. Já no orçamento que o senhor Já relatou. no orçamento que nós elaboramos. Porque não é possível que eu seja relator do orçamento, divida o recurso do país pelo país inteiro e não tenha uma cota maior para o nosso estado, querido estado do Piauí. Então, por exemplo, qual uma obra assim, emblemática, importantíssima para o Piauí? A duplicação da BR-343 de Teresina a Altos. Eu aloquei o recurso. Qual outra obra importantíssima para o Piauí, que você conhece bem? O alargamento da BR-135, porque nós já alargamos, já fizemos a maior parte, mas ainda tem um trecho que não foi alargado de Redenção do Gurgueia a Gilboés. Então, coloquei o recurso suficiente para concluir esse alargamento, ficar talvez a melhor estrada do Piauí. Qual uma BR que sempre foi falada, que o deputado Temístocles já tem a cara dela há 20 anos, o Tiago já completa ali, a BR-222 e nunca foi concluída. É verdade. Vai ser concluída agora porque eu aloquei o recurso. A ponte que vai para Tasso Fragoso, que vem sendo falada, que foi colocada no orçamento passado até pelo Elmano, me parece, se não me falha a memória, 3 milhões de reais, eu coloquei agora mais 21 milhões para concluir a ponte. Como, aliás, eu coloquei... Dá para ser licitada agora a obra, né? Elivaldo, coloquei o recurso para fazer a ala do câncer no hospital universitário, coloquei o recurso para fazer o hospital da mulher e coloquei o recurso para fazer todas... Olha o que eu estou dizendo, isso aqui é para depois me cobrarem. Todas as estradas do Cerrado do Piauí. Não vai ficar uma estrada, olha o que eu estou dizendo. Não vai ficar uma estrada do Cerrado do Piauí sem ser concluída com o recurso que eu consegui. Dentre elas, a PI 391, que vai de Uruçuí para Pratinha e para Nova Santa Rosa. A PI 392, que vai de Bom Jesus, Currais, a Baixa Grande do Ribeiro. Então, vai ser toda concluída agora com o recurso que nós colocamos. Então, evidentemente que quem está ocupando um cargo a nível nacional importante tem que pensar no país como um todo. Quando eu fui ministro da Saúde, agora que fui relator geral, mas você tem que ter um olhar especial para um estado que ainda tem muitos problemas e muitas carências como o Piauí. Então, estou muito satisfeito com a consciência tranquila de que o que eu pude fazer para ajudar o Lula a governar e o que eu pude fazer para ajudar aqui o Rafael e o doutor Pessoa, está entendendo? Nós vamos ajudar para ver a nossa capital e o nosso estado andando sempre bem. Senador, ainda relacionado aí ao orçamento, né, o Brasil inteiro está na expectativa de saber se o presidente Lula vai realmente implementar o salário mínimo de 1.320. Eu quero acionar mais uma vez a Sávia, porque havia uma expectativa de reunião do presidente Lula com o ministro do Trabalho e essa seria uma das pautas. Sávia, há encaminhamento acerca disso? A reunião deve acontecer à tarde, né, com o ministro Luiz Marinho, Tiago, mas na próxima semana a gente tem aí uma reunião também com as centrais sindicais para negociar o novo marco a partir do ano que vem. Existe muita polêmica sobre esse assunto, mas a gente ainda vai perguntar para o senador, porque eu tenho uma pergunta aqui de bastidor também.
Mandar. Pronto. Quero saber, senador, se o senhor vai indicar, caso não seja extinta, a presidência da FUNASA Nacional. E se sim, qual é o nome que o senhor tem para essa indicação? Bom, sabe, havia essa conversa, né, essa probabilidade. Mas uma vez que a FUNASA foi extinta, agora para acontecer isso de novo, ela teria que ser ressuscitada. Eu lhe confesso aqui, particularmente a todos que estão nos ouvindo, que eu não acredito na ressuscitação da FUNASA. Eu acho que vão ser duas secretarias ligadas aos ministérios de saúde. Foi editada uma medida provisória extinguindo a FUNASA e eu tenho isso como um fato definitivo. Quanto ao salário mínimo, nós alocamos 6,8 bilhões de reais no orçamento para fazer face a esse aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Esse foi o cálculo que foi feito pela consultoria do Senado e um cálculo que foi feito pela equipe de transição do presidente Lula. Então, a equipe de transição com os meus assessores do Senado chegaram à conclusão de que precisaria de 6,8 bilhões de reais para dar um aumento do salário mínimo real que pudesse chegar a 1.320. E esse recurso nós alocamos para propiciar que o presidente Lula agora pudesse dar o aumento, o salário mínimo de R$ 1.320. Paulo. Senador, destacou a frase que o senhor falou no início da sua fala sobre o orçamento que foi deixado por Bolsonaro ser inexequível. Me ficou uma questão aqui na cabeça sobre essa organização. O senhor acha que, quando ele propôs essa peça orçamentária que chegou ao senhor, foi uma falta de capacidade técnica da própria equipe dele em fazer um orçamento que atendesse de fato às necessidades da população? Ou isso perpassa por alguma eventual tentativa de boicote ali, ainda mirando esse eventual novo governo? Paulo, eu vou lhe responder, mas antes de responder, vou completar aqui que eu não disse, Alivaldo. A BR-235, que está sendo feita, que ela vem de Sergipe, atravessa toda a Bahia, entra o Piauí ali na altura de Caracol, vai para Guaribas. Eu aloquei recursos quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento. A estrada já passou de Guaribas, mas falta ainda concluir para Bom Jesus. Então, agora nós conseguimos colocar os recursos suficientes e até o final do ano a estrada vai estar 100% concluída. É uma boa notícia, né? Com certeza. E a sua pergunta é relacionada à questão do orçamento, senador. Quando o senhor falou no início que a proposta de orçamento deixada pelo presidente Bolsonaro seria inexequível, passa por uma questão de falta de capacidade técnica da equipe ou uma eventual possível tentativa de boicote a esse governo Lula? Paula, como eu sou do lado do Lula, eu podia aproveitar a oportunidade para dizer, olha, a incompetência do governo anterior, não. Mas eu procuro ser justo. O que é que ocorre? Em 2016, nós aprovamos o teto de gastos. Então, o país só pode gastar isso aqui, corrigido pela inflação. O que é que ocorre? Nós temos basicamente dois tipos de despesas. As despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. E as despesas obrigatórias vêm crescendo ano a ano, de 2016 para cá, bem acima da inflação. Ora, se nós temos um teto e as despesas discricionárias vêm crescendo e não pode passar do teto, então, como não pode crescer para cima, tem que crescer para baixo. Então, as despesas obrigatórias vêm comprimindo as despesas discricionárias, onde estão os investimentos. Então, o país perdeu a capacidade de investir e ficou com um espaço muito restrito. Então, na verdade, foi o teto de gastos que trouxe a essa situação. Então, quando eu era o relator do orçamento, que eu dei dezenas, talvez centenas de entrevistas nas rádios e televisões, nos jornais do Brasil, eu dizia exatamente isso. Com esse orçamento, o país é inadministrável. Qualquer que fosse o presidente eleito, se chamasse Lula ou Bolsonaro
ou Simone Tebet, ou Ciro Gomes, ou Soraya Tronic, ou qualquer um, nós teríamos que estar aprovando uma PEC para poder viabilizar o orçamento. A verdade é que esse teto de gastos chegou a um ponto do Brasil ter a capacidade, o que veio do governo federal, cortando tudo isso, sem dinheiro para a farmácia popular, sem dinheiro para a merenda escolar, sem dinheiro para a habitação popular, sem dinheiro para nada. Ainda nós tínhamos uma capacidade de investimento, Elivaldo, apenas de 22 bilhões de reais. É o mesmo recurso que uma unidade da federação vai aplicar, que é São Paulo. E São Paulo não é um estado que se notabilize por ter um investimento alto, não. Percentualmente, São Paulo é um dos estados que investem menos. Mas mesmo investindo menos proporcionalmente, ainda iria investir do tanto do Brasil. Para ver o quanto é ridículo esse investimento do país, a Petrobras, esse ano de 2023, está previsto investir 5 vezes mais do que o Brasil. Como é que pode se admitir uma situação dessa? Então, graças a Deus, nós aprovamos a PEC, recompusemos e praticamente triplicamos a capacidade de investimento do país. Então, nós estamos muito satisfeitos com o resultado do trabalho que nós fizemos, com muita persistência, com muito argumento, com muito poder de convencimento, porque quando a pessoa tem conhecimento do fato, quando você tem credibilidade, que você tem bons argumentos, isso termina prevalecendo, termina sensibilizando as pessoas. Eu me lembro, Elivaldo, e Paulo e Tiago, que as primeiras entrevistas que eu dei sobre o orçamento, eu tinha assim a imprensa via uma certa aversão quando eu defendia a necessidade da PEC. Furar o teto de gastos, Pronto. O endividamento do governo público, isso aí poderia ser irresponsabilidade fiscal. Inflação maior. E aí eu fui mostrando, gente, não tem como. Se coloque no meu lugar, chamando para um diálogo, né, amigável, sincero. Como é que eu vou fechar um orçamento sem dinheiro para a farmácia popular? Eu usava muito esse argumento. Ora, isso não só é uma desumanidade, porque nós vamos deixar as pessoas à míngua sem poder tomar os remédios, como, de certa forma, é uma falta de inteligência. Porque se a pessoa tem uma diabetes, que é uma doença que precisa de remédio continuado, se tem uma hipertensão arterial, que precisa de remédio continuado, se essa pessoa não toma o remédio, ela pode ter uma complicação. Aí ela vai, com essa complicação, se internar no hospital. Às custas de quem? Do SUS. Então, termina o Estado gastando muito mais do que se desse o remédio para prevenir a doença. Então, quando você faz argumentos que as pessoas veem que esse argumento é sincero, que é válido, aí você vai convencendo as pessoas. De forma tal que nós aprovamos a PEC, não teve nenhuma repercussão no mercado. O mercado todo absorveu bem e toda a imprensa brasileira, de uma maneira geral, é claro que sempre tem os discordantes, viram que o que nós estávamos fazendo era o necessário. O que é que nós precisamos fazer agora? E o Haddad já começou a fazer, que essa era a minha preocupação. Nós temos que aumentar as receitas para diminuir o déficit, né, fiscal do governo. Então, várias providências estão sendo tomadas. Tem uma que o Haddad não tomou ainda, mas que vai precisar tomar, que é a que eu mais defendo. O Brasil, Paula e Elivaldo e Tiago, o ano passado, nós tivemos 456 bilhões de reais, não é com M não, é com B de bola, bilhões de reais de incentivo fiscal. Ora, tem muitos desses incentivos que foram dados há décadas, que não tem mais nenhum sentido, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social. Que você pode cortar esses incentivos sem nenhum prejuízo para o país. E você pode aumentar a arrecadação do país em torno de até mais de 100 bilhões de reais. Aliás, era um dos programas do Ciro Gomes. Ele falou muito sobre isso daí. Se vocês quiserem saber, tem incentivo fiscal para salmão. Ora, pelo amor de Deus, quem é que come salmão no Brasil? Só os ricos. Tem incentivo fiscal para filé mignon.
Onde diabo é que precisa de incentivo fiscal para essas coisas? Não. Você precisa de incentivo fiscal, é para remédio popular, está entendendo, como a farmácia popular, é para a cesta básica. O que é a cesta básica? A cesta básica tem salmão, tem filé? Pelo amor de Deus. Verdade. Isso é uma esperteza, é uma sabedoria e, evidentemente, que você pode fazer um corte, não drástico, mas você pode fazer um corte bastante razoável nesses incentivos para você aumentar as receitas do país sem trazer nenhum prejuízo, nenhuma inflação para o país, para você diminuir o déficit fiscal que, infelizmente, nós tivemos que fazer. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Tiago, eu que agradeço e lhe parabenizo aí pela condução desse jornal de tanta credibilidade aqui no nosso estado. Grato ao senhor durante aqui as férias do Joelson. Depois ele está de volta. Muito obrigado, senador.